Olá pessoal, tudo bem? Professor Leonardo Augusto, mais uma vez aqui na companhia de vocês. Peço aí para que vocês deem uma ajudinha aí para o seu professor, ok? Se inscreva no canal, indique aí para seus amigos, né? E envie dúvidas, comentários, sugestões. Bom pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje é o seguinte: nós vamos conversar sobre o MMC, sobre o mínimo múltiplo comum. Certamente vocês já ouviram falar. Só que aqui nós vamos ter, obviamente, uma abordagem um pouco mais aprofundada. Eu vou te mostrar uma técnica para você encontrar o MMC de uma forma mais rápida e muitas vezes de cabeça, de forma automática, vamos dizer assim, e nós vamos utilizar essa técnica em uma aplicação de uma questão aqui, bem atual, ok? Então, olha, vamos começar aqui do básico, só para eu poder demonstrar para vocês aqui como que funciona a aplicação desse método. Olha, o mínimo múltiplo comum, ele só vai aparecer em situações de soma ou subtração de frações, porque a multiplicação e a divisão têm as suas regras próprias e não envolve esse conceito aqui. De antemão, o mínimo múltiplo comum ele é utilizado em situações que ocorrem em situações de tempos em tempos. Por exemplo, você tem uma torneira A, uma torneira B, uma torneira C. Cada uma dessas torneiras com uma razão, né, de gotejamento. Aí eu quero saber em qual tempo, por exemplo, que as três vão deixar cair uma gota que cai ao mesmo tempo ou no solo, ou uma superfície, enfim. Você tem um sinaleiro lá, sinaleiros diferentes, eu quero controlar o tempo, né? Enfim, são coisas que acontecem, são grandezas assim que podem ser comparadas, né? Eventos que acontecem de tempos em tempos, que tem essa ideia de repetição e que vão se encontrar em um determinado momento, beleza? Para isso a gente vai utilizar o MMC. Mas aqui, ó, nessas operações, como que eu iria calcular o mínimo múltiplo comum? Olha, se os denominadores fossem iguais, fossem 2 aqui, ou 4 aqui e 4 aqui, eu não precisaria calcular o MMC, eu só repetiria, porque o denominador já seria comum. E nesse caso, o MMC, o objetivo dele é justamente encontrar o denominador comum, aqui no caso, né? Só que a técnica, pessoal, que a gente resolve lá é a decomposição em fatores primos. Vem aqui no cantinho da observação aqui, ó, que nós vamos relembrar. Olha, pelo método tradicional a gente decompõe em fatores primos. Aí eu pego 2, o 4, né? Faço esse traço na vertical, vou decompor em fatores primos. Do lado de cá eu só vou ter fatores primos, sendo o menor deles o 2. Então eu começo sempre pelo 2 se for possível. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. O objetivo é sempre chegar todos aqui, ó, iguais a 1, todos os termos iguais a 1. Depois eu vou fazer o produto, ou seja, a multiplicação desses termos que estão aqui. Então nós sabemos que o MMC entre 2 e 4 é 4. Mais um método que nós vamos aplicar e que vai ser de cabeça, e a minha intenção para você é o seguinte: como que você vai fazer? Você vai pegar sempre o maior número do denominador aqui envolvido. Seja se tiver 3 frações, o maior dos 3. Se tiver 2, o maior das 2 frações. A maior das 2. Nesse caso aqui, o maior número é o 4. Aí você vai verificar se ele for divisível, ou seja, se você ao dividir esse por esse, o resto for zero, essa divisão foi exata, esse número mesmo vai ser o denominador. Vamos supor que ele não fosse. Aí eu vou dobrando, quer dizer, se é 4, ele não fosse divisível por 2, eu pularia para o 8. Se o 8 fosse dividido, vamos supor que ele não fosse também dividido por 2, aumentaria por 4, entende? Aí seria 12. 12 dividido por... Aí você
até, né, ser divisível de forma exata, beleza? Então aqui, ó, de cara, nós já saberíamos que o mínimo múltiplo comum de 4 e 2 é 4. Aí é seguir os passos, né? A gente pega 4, divide por 2 é 2 e multiplica por 1. Então pega o denominador, divide pelo de baixo do resultado, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. Mais 4 por 4, 1 vezes 3, 3. Então o resultado nosso aqui seria o quê? 5 quartos, não é isso? Seria 5 sobre 4. Mas aqui o objetivo que eu queria passar para vocês é só do denominador. Pode parecer simples, pessoal, mas você ganha um tempo danado. Olha só, 8 e 4. Se você for decompor, você vai perder tempo. Aí, ó, pelo macete, pela técnica que eu acabei de passar para você, pega o maior número. Qual o maior número? 8. Se ele for divisível de maneira imediata por 4, ele mesmo vai ser o MMC. Como é 8 dividido por 4? É 2 e sobra resto 0, ele mesmo vai ser o MMC. Aí daí eu vou colocar os 3 pontinhos aqui, que o nosso objetivo é só se concentrar nesse cálculo de MMC. Aqui eu coloquei, ó, 3 fatores para você ver que funciona. Só que às vezes, pessoal, é mais fácil fazer a conta mesmo pelo método de decomposição em fatores primos do que ir de cabeça, quando os números forem muito grandes. Mas quando não forem, automaticamente vocês vão perceber qual a melhor forma. Mas esse método ajuda demais. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 3, 2 e 4. Pelo método, qual o maior número desses aqui? Não é o 4? Beleza. Porém, ele tem que ser divisível de forma exata por todos os outros. Ele é divisível por 2? Sim. Mas ele é divisível por 3? Não. Então ele não é o MMC. Então eu vou somar mais 4. Eu vou dobrar. Então seria 8. O 8 divide por 2? Divide. Porém ele não divide de forma exata por 3. Então eu vou somar mais 4. 8 mais 4, no caso vai ser o que? 12. 12 é divisível por 2? Sim. E por 3 também. Então será ele, tá vendo? Sai de cabeça, sem decompor aqui em fatores primos. Aí você já sabe, aí vem 12 por 3, 4 vezes 1, 4, coloca o 4 mais o resultado dessa divisão, só estou te mostrando, aqui o cálculo de maneira mais exata. De maneira exata aqui do MMC. Olha uma aplicação aqui, pessoal. Eu não disse para vocês que o MMC ele é usado em situações que ocorrem de tempos em tempos? Dá uma pausadinha no vídeo, lê a questão, porque eu já vou resolver aqui. Olha, você toma um medicamento A de 5 em 5 horas e o medicamento B de 8 em 8 horas. Se a pessoa tomou os dois juntos às 4 horas desse dia, então quer dizer que se trata de um problema de MMC. O MMC é entre 5 e 8. Beleza, pessoal? Que eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum entre 5 e 8. Entre 5 e 8, qual que vai ser o meu MMC? O meu MMC entre esses dois valores aqui, ó, eu pego o maior, que no caso é 8, e vou ver MMC. Pego o maior, que é 8, e vou verificando. Ó. Só que o 8 não divide por 5. Aí eu vou, aí 16. 24 também não divide, né? 4 vezes 8, 32. Não divide. 5 vezes 8 divide. É 40. Então, o mínimo múltiplo comum é 40 horas. Como ele tomou assim pela primeira vez aqui às 16 horas, eles tomaram juntos, eu vou ter que adicionar 40 horas. Se eu partir do dia 23 de maio, 23/5, vamos supor que fosse 48, eu chegaria aqui no dia 25 de maio, ok, pessoal? Mas isso se fosse exatamente 48 horas. Como é 40 horas, eu subtraio 8. Aqui, ó, daria, cadê? Daria 16, não é isso? Isso, daria 16 horas do dia
25 do 5, mas como eu teria que subtrair essas 8 horas, aí seria as 8 horas 16 menos 8 do dia 25 do 5. Ok, pessoal? É isso. Um abraço, tchau, tchau. 10 minutos e 19.